assunto é na Band News FM. Agora 9h45, Murilo Rocha, bom dia para você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Tratar de dois assuntos aqui rapidamente. Primeiro, essa posição do governo Lula, né, em relação à questão dos deportados. E há uma questão importante aí, né? O governo vai reagir, logicamente, mas vai reagir com moderação. E aí há todo um contexto, né, que a gente tem que entender. Primeiro, porque há um acordo assinado de deportação, né? O que o governo está querendo cobrar, como a gente ouviu aí, é que as pessoas sejam deportadas de condições mínimas, né? De respeitando aí, não violando direitos humanos. Mas a questão das algemas, por exemplo, é uma coisa prevista deste acordo aí entre os países, das pessoas serem transportadas algemadas. Agora, a reação do governo primeiro tem que respeitar o acordo, e o segundo é o momento, né? Acabou de ser eleito nos Estados Unidos o presidente Donald Trump, que está prometendo uma série de tarifas em países onde não há uma boa relação política comercial, e se o Brasil compra uma briga dessa, como até ameaçou a Colômbia, né, o país pode ter algum tipo de retaliação na área econômica, né? E tudo que o presidente Lula, o governo Lula, não precisa neste momento é uma crise diplomática com os Estados Unidos, com consequências econômicas, né? Basta ver ontem a pesquisa Quest que saiu, mostrando hoje que a popularidade do presidente Lula anda em baixa, né? A maior parte da população hoje, nesse momento, desaprova o governo, né? Considera o governo ruim, a maior parte, né? Uma maior parte considera ruim, uma menor parte considera boa. Pela primeira vez, os que desaprovam superaram os que aprovam o governo Lula 3, né? Nesse terceiro mandato. Ou seja, o governo tem uma série de coisas para se preocupar, e nessa relação com os deportados, né? Dessa deportação, isso vai ser levado em conta, logicamente. O governo vai se manifestar, já se manifestou, né? Daqui a pouco a gente vai rodar aí a entrevista com a ministra de Direitos Humanos, a mineira Macaé Evaristo, mas vai ficar por aí mesmo, nessa área dos direitos humanos, né? Falando que tem que se respeitar esses tratados internacionais de respeito à vida e tudo mais, mas não vai passar disso. Esse protesto por esses dois fatores que eu citei aqui. É a questão que existe um acordo de deportação, não há, né? Como lutar contra isso, é um acordo entre os países, das pessoas ilegais lá nos Estados Unidos, né? Brasileiros ilegais serem deportados, e outro, há essa questão, esse momento extremamente delicado diplomaticamente entre Brasil e Estados Unidos, governos aí de linhas ideológicas opostas, né? O Brasil teme qualquer tipo de agravamento nessa relação e que possa sofrer uma retaliação econômica, no campo econômico. Então, esses fatores aí têm que ser levados em conta na hora de medir qual vai ser a reação do governo brasileiro. Como eu disse, ela vai ficar provavelmente através de um manifesto, de discursos aí para o respeito das questões de direitos humanos, porque como a gente viu nessa chegada desse último voo de deportados no final de semana, né, eles passaram por maus bocados, né? A Luciana conversou com vários deles, relatando aí, né, fome, calor, enfim, um tratamento indigno durante esse voo, além do fato de estarem algemados, alguns aí nas mãos e nas pernas, enfim, uma série de restrições durante esses voos de deportações. Vamos lembrar, né, que apesar de estar em situação ilegal e irregular nos Estados Unidos, grande parte dessas pessoas não cometeu crime, né, não são criminosos, né? O crime seria a própria ilegalidade, mas não são criminosos, né? Como muita gente acha que essas pessoas estão sendo deportadas porque cometeram crimes graves nos Estados Unidos, alguns até sim, mas a grande maioria não. O crime deles é justamente estar ilegal nos Estados Unidos, né? Como a gente comentou amplamente ontem, foram atrás de sonhos, né? De perspectivas econômicas melhores, mas acabaram aí tendo esses planos frustrados com essa deportação. Alguns com curto período nos Estados Unidos, outros com muitos anos vivendo lá, né? E é curioso isso, porque vários deles foram meio pegos em armadilhas, né? Foram chamados para cadastro de parentes, de filhos, de alguma coisa, quando compareceram, foram notificados que seriam deportados por estarem irregulares naquele país. Então, esse é um ponto. Agora, mudando de assunto completamente, deixando essa questão da deportação, migrando aqui para Belo Horizonte, me chama a atenção, Sinine, Luciano ouvinte, uma matéria hoje que estampa aí a capa do jornal O Tempo, é a manchete do jornal O Tempo, que fala sobre a questão das emendas, destinação de emendas
de deputados estaduais e vereadores de Belo Horizonte para a questão de obras de prevenção de chuva. Eu achei curiosos os números, né? Essas medidas impositivas aqui da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que são aquelas medidas que os vereadores mesmo determinam, né, como que eles vão gastar aquele dinheiro. De um total de 170 milhões de reais disponíveis em 2024, os vereadores de Belo Horizonte gastaram apenas 380 mil reais destinaram 380 mil reais para obras de prevenção à chuva. Olha aí que dado interessante, né? 0,2% do total de dinheiro disponível para os vereadores gastarem com as chamadas emendas impositivas, vereadores da capital, apenas 380 mil reais, segundo o levantamento do jornal O Tempo, publicado hoje, apenas 380 mil reais foram gastos com obras de prevenção aí a essas chuvas fortes, né? Então é isso que a gente está vivendo hoje em Belo Horizonte, né? Essas chuvas aí acima do normal, a gente pode acreditar as mudanças climáticas, que a gente sempre fala aqui, né? Ontem foi uma ventania aqui na Band ontem à tarde, assustador, as janelas ficaram balançando aqui. Então a gente pode acreditar a mudança climática, pode acreditar a falta de obras do município, né? Problemas da prefeitura na gestão, mas podemos acreditar também a falta de preocupação dos vereadores de Belo Horizonte com esse tipo de obra, com esse tipo de investimento. Veja bem, apenas 0,2% de 170 milhões que eles poderiam gastar no ano passado, que estavam disponíveis de emendas impositivas, eles gastaram apenas 0,2%, apenas 380 mil reais em obras de prevenção à chuva. A pergunta é, aonde que esse dinheiro está sendo destinado para quê? Para agradar, ali para garantir reeleição? Lembrando que em 2024 houve reeleição aí e um bom número de vereadores foram reeleitos. Talvez obras de prevenção à chuva não estão dando votos, deveriam, né? Mas às vezes são obras que não são obras, às vezes subterrâneas, né? São obras que não dão visibilidade. Então os vereadores parecem estar investindo em outros tipos de obra que eles consideram que dão mais retorno eleitoral para eles. Porque eu acho que ninguém tem dúvidas que, se tratando de prioridade, essas obras de prevenção à chuva deveriam ser uma das grandes prioridades, né, da Câmara de Vereadores da capital. Assim como se analisa também os deputados estaduais, é a mesma realidade, a matéria traz isso, é a mesma realidade. Pouquíssimas emendas ou quase nenhuma emenda destinada para obras de prevenção à chuva, se tratando aí de emendas impositivas. Então chama a atenção e o eleitor tem que ficar atento, né? Na hora que ele vê aí sua casa inundando, a avenida que ele mora, o córrego transbordando, né? A gente tem que perguntar por que não estão sendo feitas obras, onde estão os dinheiros dessas emendas. Os vereadores têm emendas para gastar dinheiro e não parece que essa questão das chuvas que atormenta e aflige toda a capital, nós estamos vivendo esse período agora, parece que não é prioridade, pelo menos na hora do gasto das emendas impositivas, né? Fica a questão, para onde está indo esse dinheiro? Será que está indo para a educação, que é importantíssimo, para a saúde, que é importantíssimo também? Ou será que está indo para pequenas obras aí eleitoreiras, né? Para agradar ali pequenas comunidades onde aquele vereador sabe que tem boa votação, né? Então fica aqui essa pergunta e a gente vai tentar depois, a partir dessa reportagem, destrinchar alguns dados para entender, né? Para onde que está indo esse dinheiro, que a gente fala de dinheiro público, né? Mas é dinheiro nosso, né? É dinheiro do contribuinte, que é revertido para a Câmara, que, em tese, devia elaborar projetos e, através dessas emendas, destinar dinheiro para as obras que sejam do interesse da população, né? E não apenas projetos e obras e sei lá o que mais, que visam apenas a reeleição deles. Então, vamos ficar atento a isso. Quando a gente está vivendo esse momento, né? Achei bem oportuno essa reportagem fazendo esse recorte de onde esse dinheiro das emendas está indo ou para onde que ele não está indo nesse caso aí de obras de prevenção de chuva. E é aquilo também, né? Às vezes essa questão de emenda impositiva, ela às vezes atrapalha inclusive grandes projetos, onde vereadores poderiam se unir talvez para destinar um dinheiro maior para grandes obras da cidade, em acordo com a prefeitura, logicamente, né? Em conjunto com a prefeitura, mas não, né? As emendas impositivas acabam favorecendo, meio mandatos, meio assim, realmente bem oportunistas, né? Projetos bem oportunistas, visando apenas aquele vereador, aquela comunidade que ele sabe que vai ser votado.
né? E não o bem-estar geral da cidade. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer hoje aqui, até para a gente discutir, né? Você aí lembra em quem você votou na última eleição e na penúltima eleição? E esse vereador fez alguma obra, destinou algum projeto para seu bairro, para sua rua? Você tem notícia disso? Pensando no estado de Minas Gerais, aquele deputado estadual que você votou, se é que você lembra em quem votou ainda na última ou penúltima eleição? Fez alguma emenda, propôs algum projeto que estava voltado aí para essas obras de prevenção à chuva, que está nos afligindo cada ano com intensidade maior em razão dessas mudanças climáticas? Fica aí, quem quiser participar, manda seu comentário, se lembra em quem votou, se nem lembra às vezes em quem votou, e se também percebe essa ausência de obras mostradas aí pelos gastos, pelos números. É isso, Luciana, Sinini.